Através de medida impositiva pelo governador Zema, a partir desta quarta-feira, o Estado de Minas Gerais entrará na onda roxa do Minas Consciente. Como que fica Carmo do Rio Claro? Nós tivemos uma reunião mais cedo hoje com a Superintendência de Saúde, na qual eu participei, outros prefeitos participaram, o secretário de Saúde e outras autoridades. O secretário municipal de saúde, aqui de Carmo do Rio Claro. Eu indaguei, inclusive, da especificidade das cidades menores. Carmo do Rio Claro, por exemplo, já virou referência nacional no combate à pandemia, quando comprovou que consegue diminuir os índices de contaminação sem fechar o comércio. E eu indaguei isso dos representantes da Superintendência Regional de Saúde para ser indagado a Secretaria de Saúde. Não obtivemos resposta. Indaguei também se o governo de Minas iria bancar os comércios fechados, o prejuízo daqueles que têm o seu comércio fechado. Também não obtivemos resposta. Na noite de hoje, o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Carmo do Rio Claro optou por não acolher a onda roxa. Portanto, nós vamos, na data de amanhã, definir protocolos específicos para Carmo do Rio Claro. Protocolos esses que não passam pelo fechamento do comércio varejista. Vamos voltar, provavelmente, com as mesmas medidas restritivas que Carmo do Rio Claro iniciou no começo do ano, com relação a diminuir as aglomerações, aumentar a fiscalização, reduzir o período de funcionamento dos estabelecimentos que têm a possibilidade de gerar aglomeração, mas nunca fechando o comércio, a não ser que tiver uma decisão judicial obrigando o município a fechar. Fora isso, Carmo do Rio Claro não fecha o seu comércio, porque já demonstramos, através de documentação, através de estatística epidemiológica, que o fechamento do comércio não resolve o problema e traz mais miséria ainda. Então, portanto, você que é do comércio varejista, que tem uma loja, uma papelaria, um escritório de contabilidade, uma loja de roupas, uma loja de calçado, um supermercado, ou a loja que vende itens básicos, enfim, seja essencial ou não essencial, não vai fechar, a não ser que haja uma ordem judicial. Mas a gente vai lutar para que a decisão do município de Carmo do Rio Claro prevaleça, porque além de ter autonomia constitucional para isso, e assim decidiu o STF, nós também temos provas de que o fechamento do comércio não resolve o problema. Agora, deixar claro que Carmo do Rio Claro só virou referência nacional no combate ao coronavírus ao não fechar o comércio e reduzir os índices, porque todos participaram, abraçaram a causa e nós tivemos uma consciência coletiva de que a doença existe. E precisamos manter essa consciência coletiva, respeitando o distanciamento, usando álcool em gel e sempre usando máscaras. É lógico que essas medidas têm que ser constantes, para que a gente continue com esse título e esse destaque nacional. Felipe, em relação aos bares, no qual, no final de semana, foi muito comentado sobre a questão das aglomerações. A gente precisa conseguir discernir o comentário das pessoas que sempre torcem para que as coisas não deem certo. Às vezes alguém que está insatisfeito com a administração porque perdeu uma oportunidade, perdeu uma vaga na gestão, que antes trabalhava, agora não está trabalhando. Daquela crítica construtiva do cidadão consciente e preocupado com as pessoas. Existem esses dois lados. De fato, precisamos intensificar a fiscalização. Por quê? Porque quando nós obtivemos excelentes índices na pandemia, passamos de 84 casos ativos para 5 casos ativos, passamos de 11 internações para 0, nós tivemos um afrouxamento com relação à percepção do carmelitano à pandemia novamente. Então nós precisamos reavivar ao carmelitano, que só conseguimos esses índices bons porque todos estavam cientes de que a pandemia não terminou. E ela não terminou. Quando a gente fala que melhorou o índice, quando a gente fala que virou referência nacional, quando a gente fala com gosto que Carmo do Rio Claro agora está sendo visto positivamente no Brasil inteiro, a gente diz que chegamos num ponto e precisamos mantê-lo. E para manter esse ponto, a gente precisa manter as medidas de segurança. Esse relaxamento da sociedade, ele precisa ser revisto. Portanto,
vamos aumentar a conscientização que eu faço aqui nesse momento, pedindo que todo mundo se previna, use máscara, use álcool em gel. Estou aqui à distância, por isso não estou usando a máscara, mas precisamos sempre com as medidas de segurança. E além disso, para aqueles que não cumprirem as medidas sanitárias, vamos aumentar e intensificar a fiscalização. O comércio específico que estiver descumprindo, ele que tem que ser penalizado. A gente não pode fechar o comércio inteiro por causa de um ou outro que não está cumprindo as medidas. O governo de Minas estabelece uma regra geral para o país inteiro, para o estado inteiro. Belo Horizonte é uma realidade, Carmo do Rio Claro é outra. Quando eu falei que estava disposto a governadores e prefeitos de todo o país para dar o exemplo que aconteceu em Carmo do Rio Claro, é que esse exemplo seja aplicado dentro da proporção e dentro da realidade de cada município no que couber. Carmo do Rio Claro, por exemplo, não tem transporte coletivo em massa e não tem metrô. Então a nossa realidade é outra e o município de Carmo do Rio Claro não vai fechar o seu comércio. Podemos e devemos adequar as medidas restritivas à situação. Foi assim no Brasil inteiro. Quando a situação epidemiológica ficou melhor, as medidas foram menos restritivas. Quando a situação epidemiológica tem indícios de oscilação para pior, as medidas restritivas aumentam. Mas qualquer que seja a oscilação, não vai levar o município de Carmo do Rio Claro a fechar o seu comércio, porque não tem necessidade. Inclusive, a gente está com índices muito melhores do que estava no início do ano. Qualquer que sejam as medidas que o comitê vai aprovar amanhã, não vamos colocar a questão do comércio ser fechado. O comércio de Carmo do Rio Claro não vai ser fechado. Vamos colocar medidas, o comitê vai aprovar, relacionadas à nossa atual situação epidemiológica. E essas medidas elas têm que ser mais restritivas, menos restritivas, de acordo com a nossa situação epidemiológica. Se acontecer aumentar o índice de contaminação, essas medidas restritivas aumentam, e vice-versa. É o que nós fizemos. Lá atrás, com 84 casos, quando passamos para 5, nós fizemos uma medida restritiva um pouco menos rígida. E agora precisamos voltar com uma medida um pouco mais rígida, mas em nenhum momento é necessário fechar o comércio. Já provamos isso. O comércio não é o vilão da história. Pelo contrário, o comércio é que está segurando a economia do município e segurando o pão na mesa do brasileiro e do carmelitano. Felipe, como que fica a situação dos casos na zona rural e também, lógico, em Carmo do Rio Claro? Haverá também medidas mais rígidas quanto a isso, para evitar a disseminação? Estamos criando equipes através do CRAS, do CRES, da assistência social, da epidemiologia, para visitar a zona rural, para fazer orientações. Nós já temos um programa em andamento, que é o Patas Amigas, que tem a ver com castração na zona rural, através do Castramóvel, indicação do deputado Cássio Soares, e junto com esse trabalho de castração, ao receber pessoas para fazer esse trabalho, essas pessoas também vão receber orientação de todos os tipos, inclusive orientações epidemiológicas. As famílias que estão suspeitas de contaminação estão recebendo orientação técnica de enfermeiro e de médico, além também do município estar disponibilizando a figura do psicólogo e a figura do assistente social. É muito importante. Às vezes uma pessoa pega a doença, é o provedor da casa, ou vai para uma internação, por exemplo, a família fica desguarnecida. Aqui em Carmo do Rio Claro tem todo um acolhimento social para que essa família não tenha nenhum tipo de prejuízo, qualquer que seja o índice de contaminação ou qualquer que seja a forma com que essa doença se apresentou naquela família, com internação ou sem internação. O município está fazendo acolhimento e vai permanecer assim até o final dessa pandemia. Felipe, e seguindo o exemplo de outras cidades que não vão aderir à onda roxa, já 3 municípios, a gente já anunciou isso também agora há pouco, e agora Carmo do Rio Claro também, e acredita-se que mais cidades irão aderir pelo fato da economia também. A saúde é muito importante, sabemos disso, mas as duas têm que ser controladas lado a lado. Eu acredito que o exemplo que nós demos, a nível nacional, o programa da Jovem Pan teve uma repercussão enorme, A gente recebeu gente de Pernambuco, do Paraná, Mato Grosso, gente do Nordeste, Norte, do Sul do país, Centro-Oeste, enfim, de todos os cantos do país, perguntando e querendo saber como que nós fizemos aqui. Participamos de várias entrevistas em várias rádios, rádio inclusive de nível nacional, enfim, as pessoas perceberam, eu acredito com o meu exemplo, e eu acredito que com outros prefeitos também, Carmo do Claro é um dos exemplos,
e que teve repercussão nacional, no sentido de que o comércio não precisa ser fechado para que a pandemia seja combatida. Então, fico feliz de poder dar o exemplo através da nossa gestão e outros prefeitos aderirem, como eu defendi hoje na reunião da Superintendência Regional de Saúde. Defendi que os prefeitos não fechem o comércio, que tomem medidas rígidas, que aumentem a fiscalização, que coíbem festas, que coíbam aglomerações, festas clandestinas, casas noturnas, que esses são os vilões da pandemia, mas que não fecha a lojinha, que não fecha a papelaria, porque essas lojas não são disseminadores da doença. Felipe, para finalizar, como que fica a situação da vacinação aqui em Carmo do Rio Claro? O município pretende comprar vacinas? Hoje criou-se uma grande politicagem em torno da vacina, muita propaganda e pouca coisa prática. Não existe hoje a possibilidade de compra de vacina, não existe. Toda vacina autorizada pela Anvisa, o Ministério da Saúde já comprou. Dizer que os municípios vão comprar a vacina é, no mínimo, algo que nesse momento não tem a tendência de acontecer. E se lá na frente houver a possibilidade, Carmo do Rio Claro já pertence a 2 consórcios de saúde, Cislagos e Cinsk. Poderia fazer aquisição eventualmente por ele. Fazemos parte de outros 2 consórcios também, de outras 2 entidades, né, que podem fazer compras, a MEG e a Lago. Mas nesse momento não existe vacina à venda, porque o Ministério da Saúde adquiriu todas. Então, iludir a população carmelitana dizendo que lá na frente o município pode comprar, essa informação hoje não existe. A gente tem que ser realista, estamos vacinando de acordo com a quantidade de vacina que chega. Eu gostaria de vacinar a população integralmente de uma forma rápida, mas está vindo a conta-gotas. Então, já conseguimos vacinar praticamente 1.000 carmelitanos. Isso é menos do que 10% da nossa população. É algo que falta muito ainda para a gente conseguir vacinar o pessoal todo, mas estamos trabalhando, cobrando, e é isso que o governo de Minas e o governo federal precisa fazer. Mais do que decretar lockdown, é nos dar condição de vacinar a população e de manter a nossa economia.